ouvintes do PodBiz, eu sou a Iris Santos, sua host. E hoje temos um episódio especial para todos que têm aquela ideia inovadora na gaveta e querem transformá-la em um projeto real, atrair investimentos e capitalizá-la. Nossa convidada é a Micaele Beza, gerente de projetos do Grupo Ártico em São Paulo. Expert em pessoas, planos de ação, como ela mesmo diz e já vi, faz acontecer. Sejam muito bem-vinda, Micaele Beza, nossa Mica. E sou formada em administração, tenho pós-graduação em gestão da inovação e estou fazendo um MBA na FIAP em gestão estratégica de negócios. Durante a minha trajetória, eu já fiz muita coisa, às vezes eu falo que eu já vivi uns 200 anos, porque eu já fiz muita coisa mesmo. Então, nos últimos 10 anos da minha vida, praticamente, eu trabalhei muito forte no ecossistema de inovação no Brasil. Trabalhei com aceleração de startup, investimentos, venture capital, ajudando as empresas a gerarem inovação. E foi um pouquinho de tudo que eu fiz, né? Hoje eu estou numa posição estratégica de gestão de projetos no Grupo Ártico. O meu principal escopo é fazer a implantação de projetos de governo, projetos de infra e tecnologia. Então, são um pouquinho do que eu fiz aí nos últimos anos. E muitos ouvintes têm ideias brilhantes, mas a grande dificuldade é tirar do papel mesmo, né? Quais são os primeiros passos, assim, para transformar uma ideia inovadora em um projeto viável? Em um projeto, né? Porque geralmente só fica no vago. Como que faz isso acontecer? Primeira coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa que tem uma ideia, porque quando eu trabalhava muito forte dentro do mercado, voltado para startup, voltado para aceleração, muitas pessoas chegavam e me falavam assim, tem uma ideia, eu quero ver o que você acha. Assim, 100% das perguntas começavam assim. E eu achava engraçado, porque na inocência, né, e assim, no colaborativismo, as pessoas quererem buscar, poxa, você tem um skill que você ajuda outras empresas, então deixa eu te contar a minha ideia pra ver o que você acha. E aí eu sempre falava assim, você tem que ir no mercado e perguntar pros seus clientes os seus potenciais clientes, o que eles acham das suas ideias. Porque eu posso falar que sua ideia é muito legal e vai dar certo, só que eu não sou o seu cliente. Então, se eu não vou pagar por ela, ela não vai se sustentar em pé por opinião. É sempre assim. E aí a gente cria dois cenários, né? Você tá falando pra pessoa errada, que não é seu cliente, vai dizer, cara, eu não vejo valor nisso, e matar uma ideia que poderia ser um negócio muito legal, ou você criar um sistema de ilusão, que a gente sempre fala muito isso, que é você contar pros seus pais, pros seus amigos, pras pessoas próximas de você, que eles querem ver você dar certo. Então eles vão falar que tudo que você for fazer vai dar certo. Vou vender miçanga. Vai dar certo. Vou criar uma startup de, sei lá, levar pessoas pra lua. Nossa, que legal, incrível, todo mundo quer ir pra lua, sabe? Então, assim, sempre busque aonde tá o mais próximo ou quem são os seus clientes, né? Então, vá atrás dessas respostas com quem pagaria por isso. E vai sem medo. Acho que as pessoas têm muito medo, tipo, de falhar. Tenho medo de falhar, tenho medo das pessoas desacreditarem de mim. Cada um tá ocupado muito com a sua vida, ultimamente, cada vez mais. Então, assim, não tenha medo disso, né? Vai sem medo, vai com medo, só vai, né? Comece alguma coisa. E após validar uma ideia, então, né, com essas pessoas, vendo que sempre a partir da dor delas, né, descobrir a dor e tal, e vem a pesquisa. Lá no Startup Weekend a gente participou muito. Como que a gente estrutura essa ideia de forma que ela se torna atraente para investidores? Eu acho que aqui, assim, a gente está vivendo um contexto ainda que as pessoas ficam na etapa das ideias, estruturam num hackathon, ainda esse contato direto com investidores. Você viveu muito isso, você sabe a real visão de mercado. O que esses investidores estão buscando? Bom, uma coisa que o investidor não busca é ideia, ele busca negócios. Então, assim, eu tenho uma ideia e vou contar para o investidor. Você vai queimar um cartucho, é porque ele vai te ouvir, né, e vai contribuir de alguma forma, mas ele não vai investir, não vai tirar o dinheiro dele do bolso e vai falar, vou investir nessa ideia. Sem te conhecer, sem conhecer seu potencial de execução. Então, o que os investidores buscam? Empreendedores apaixonados e convictos e que, custe o que custar, eles vão dar certo. Eu acho que esse é o principal ponto, tá? Porque as pessoas falam assim, eu não vou contar minha ideia porque eu tenho medo de que vão roubar. Ninguém vai roubar sua ideia, né? Até porque se fosse, ideia é fácil de vender. O difícil é, e ideia é 1%, né, do todo, assim. Os 99% é trabalho duro. Esse 99% que você tem que provar que o valor tá ali, né? Que o valor tá no seu trabalho duro. Então, assim, os investidores, eles investem ainda muito mais em pessoas do que em negócios. E eu acho que isso é importante para quem está começando uma jornada empreendedora, para quem quer empreender. Nem todo mundo sabe tudo, né? Então, assim, às vezes meu maior skill é tecnologia, mas eu não sou vendedor. Então, eu preciso achar alguém que seja muito bom vendedor para completar meu time. Ou um designer, ou alguém, né, de gestão também, que é muito importante. A gente sabe que muitos negócios morrem, muitas ideias e projetos falham pela falta de gestão. Então,
busque habilidades complementares, estrutura, valida se isso é um problema real, se isso realmente está entregando valor, se isso tem um nicho específico, quanto que esse mercado fatura, né, dentro desse contexto. Estruture um time, comece algo e aí busque investidor, capital semente, porque dinheiro tem, né? Então, assim, dinheiro não é o mais difícil de se conseguir. O planejamento, ele é crucial, né, mas a execução é o que realmente faz a diferença. Quais são as melhores práticas para garantir que um projeto seja executado conforme ele é planejado? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu até estava pensando hoje de manhã, eu falei: "Cara, isso é muito de encontro com o que eu estava fazendo ontem", né, porque, assim, eu trabalho dentro de uma área de projetos, né, então, assim, eu sou gerente de projeto de uma área, tenho pessoas lideradas abaixo de mim e tenho uma liderança acima de mim. E essa liderança acima de mim, ela tem indicadores muito claros, né, então, assim, sempre eu estava fazendo ontem o meu fechamento semestral de resultados dos projetos e tudo mais. Eu tenho um indicador que é: eu não posso falhar, sabe, porque, assim, como eu faço a implantação de projetos de governo, então, assim, se eu falhar, custa muito, né, porque, assim, a gente hoje é respaldado por edital, então você tem que cumprir dentro dos prazos, dentro do que é feito. Então, assim, não existe a opção de não fazer, tá, então, assim, o não fazer custa muito caro, então, e a minha liderança direta, ela tem indicadores muito claros, né, que é prazo, margem, assim, eu tenho que entregar rápido e eu tenho que entregar com margem. Então, assim, sempre que eu vou refazer os reports, eu sei que esses são indicadores que eu serei cobradas, então eu já coloco lá. E para que eu chegue nesse resultado satisfatório, eu faço pequenas medições, né? Então eu divido a minha meta ou divido o meu objetivo em espaços curtos de tempo. Então eu faço, sei lá, indicadores de 2 meses, indicadores de um mês. E eu vou me orientando a eles, porque eu sei se eles estão acima ou se eles estão abaixo. E eu acho que quem tá nesse processo tem que criar esses indicadores e determinar um tempo, porque às vezes a gente insiste muito em algo que não tá dando certo, e isso vai nos levar para um lugar que não é legal, que você vai lá, poxa, empreendedorismo não dá certo para mim, ou a gente pensa, o meu negócio não deu certo, mas como que você estava medindo o seu percurso, né? Como que você estava mensurando ali o que você tem que entregar, quanto que isso está fazendo sentido? Às vezes a gente gasta um ano em algo que a gente sabe que não dá certo, mas a gente já soube no primeiro mês que não ia dar certo, né? A gente insistiu lá de teimosia. Então, sucesso é ou você sabe cedo demais que aquilo não vai dar certo e desiste e vai para outra, ou você continua e sabe aonde você tem que perseverar e onde você tem que desistir. É literalmente, né, o plano de ação, ele existe, né, para você ver, depois de tudo, né, o caminho ali percorrido, tá aí aonde eu falhei, né. Geralmente é no indicador que você não executou. Exatamente. Tem que ter um parâmetro de medição, é essencial. E uma vez que o projeto está em andamento, como atrair investimento para garantir a sua continuidade e expansão? Uma dúvida muito grande, né, pro pessoal, assim, porque nós que estamos numa cidade pequena, abrir esse leque de possibilidades, que tipo de contatos, né, você vê que uma pessoa que está iniciando ou que, né, ou futuramente ela quer estar nesse mercado, quem ela pode procurar? O que você tem, assim, para compartilhar em relação a esses investimentos? Existem várias formas de investimento, de você captar recursos, né? A gente sabe que existe aí fundos de investimento, existe aceleradoras, existe investidor anjo, existe capital semente, existem fundos, por exemplo, FINEP, BNDES, que são, algum deles são a capital, eles investem uma parte, e você não precisa devolver, né? Então, assim, existem várias formas de você conseguir dinheiro. E como eu falei antes, dinheiro não é o principal desafio para se conseguir. O que eu sempre falo para empreendedores, assim, por que você precisa de mais dinheiro? Ah, porque eu quero quero alugar um escritório, ou eu quero expandir meu time, né? Eu preciso de pessoas, eu quero investir em marketing. Você tem que ter um discurso muito claro de como você vai aplicar aquele investimento, né? Porque o investidor vai pensar, ele vai gastar isso em ativos ou em passivos, né? Primeiro, porque eu não vou fazer um investimento para ser gastado em passivo, né? Então, assim, tem que ter um retorno muito claro e uma taxa de quanto aquilo vai crescer. Esse dinheiro vai me levar para onde? Para qual lugar? Eu vou crescer X números mês com esse investimento. Então, assim, existe um nome que a gente fala, que chama bootstrap, que é você conseguir segurar o máximo o seu negócio sem precisar de investimento. Então, assim, validar todas as hipóteses, consolidar o mercado, buscar seu modelo de negócio, tudo isso sem buscar investimento de primeiro. Então, quanto mais tempo você conseguir ter todas as suas respostas no bootstrapping, que é segurando, assim, com o bolso curto, melhor para você. Porque quando você tiver que abrir para o mercado, buscar investimento, você vai ter clareza vai ter, tipo, respostas muito claras de onde esse dinheiro vai fazer mais sentido para você. E aí vai ser mais fácil você ter uma conversa estruturada com fundo, investimento, investidores e buscar aí de uma forma mais assertiva, né? Porque às vezes a gente, na ânsia, né, tipo, vou precisar, eu tenho uma ideia, preciso de dinheiro. Não. Você tem uma ideia, você precisa validar, você precisa achar seu modelo de negócio, você precisa de pessoas,
Você precisa convencer a pessoa a trabalhar com você como sócio, isso já é bem desafiador, mais do que até achar capital. E aí, a última coisa que você vai precisar mesmo é capital para poder alavancar. E é aí que a agência entra. A agência de inovação, ela para dar esse suporte. Muitas pessoas não entendem, né, assim, a real importância. Então esse berço é onde nascem as startups, é onde tudo começa. É aqui que pode falhar, como a Mica falou, lá ela não pode falhar, né, existe um grande montante de dinheiro envolvido. Então aqui é o momento de falhar, teste e erro, enfim, Uhum. aproveitem essa estrutura, né, para quem está me ouvindo, aproveita essa estrutura. E você poderia compartilhar algum caso de sucesso que você tenha acompanhado, onde uma ideia inovadora se tornou um projeto de sucesso? Com certeza. Eu estava pensando nesses 10 anos, né, que eu fiquei diretamente trabalhando, eu vi muitos negócios darem muito certo em muito pouco tempo. Eu vi muitos negócios darem certo e precisarem de mais tempo, e vi negócios que levaram muito tempo e deram muito errado, né. Então, assim, de investidores não, de empreendedores que contraíram dívidas de milionárias, né, porque podiam ter desistido antes, mas resolveram insistir e contam isso, assim, né. E eu acho que tudo é válido. Claro que eu não quero ter uma dívida de 1 milhão no meu CPF, se a gente puder não fazer dívidas, melhor ainda. Eh, mas tem um caso que para mim é o mais sensacional, que foi de uma startup. Eu trabalhava numa aceleradora em Porto Alegre, chamada Venture, e essa aceleradora a gente tinha algumas startups aceleradas, e eu lembro que na época a gente tinha uma startup chamada Devoram. Eles eram 4 sócios, super novos, assim, ele do Vale do Rio dos Sinos, né, que é uma região, às vezes a gente acha que a gente precisa estar nos grandes centros, né, e eu acho que isso é muito importante para a comunidade de vocês, para os empreendedores aí de açaí, dessa região. Às vezes, se eu não for para Londrina não vou dar certo, se eu não for para Curitiba não vou dar certo. Se eu ficar longe de São Paulo, as coisas não vão dar certo para mim. Isso não é verdade, né, e a gente está falando, hoje, né, em 2024, a gente tem uma globalização muito mais fácil, muito mais acessível, a gente tem trabalho remoto, a gente tem várias coisas. Hoje você consegue ter, através do mundo virtual, você ter acesso a comunidades, por exemplo, na Estônia, né, o ecossistema da Estônia é muito forte e se relaciona direto muito bem com o Brasil. Então, ou Israel, ou enfim, qualquer outros grandes centros, assim, é muito fácil você ter acesso. O que eu tô me referindo da história deles é de 2015, né, que tem, assim, quase 10 anos atrás, então as coisas eram mais difíceis e eles começaram. Então, eles eram 4 meninos do Vale do Rio dos Sinos, tinha, assim, uma ideia, eles eram muito estratégicos, eu sempre uso o exemplo deles, assim, porque foi muito bom trabalhar com eles e ver o quão determinados eles eram, sabe? E mesmo eles tendo um time muito enxuto, eles eram 4 sócios e alguns estagiários, assim. Eles tiveram a startup deles vendida pro iFood, eles foram muito estratégicos, assim, porque eles tinham um objetivo muito claro, a gente vai nascer, crescer e dar certo, mas o nosso fim ali, né, o nosso indicador de sucesso é a gente ser vendido para um grande player. Então, eu lembro deles, assim, trabalhando muito, sabe? Eles não tinham, assim, não é porque eu sou sócio, né, que às vezes a gente usa muito essa métrica de vaidade, porque eu sou sócio, eu não vou atender telefone, não vou limpar o chão porque eu sou sócio, né? E eles não, eles eram assim, tipo, tem que ser feito, não importa. Então eles faziam tudo, e em 9 meses eles cresceram, eles nasceram da ideia, né, entre ser acelerado e passar por todo o processo e ser vendido foram 9 meses. Foi muito legal, assim, ver a trajetória deles, sabe? Porque eles entenderam que o iFood estava começando pelas capitais. Então, assim, a estratégia de expansão do iFood era começar pelas capitais. E eles entenderam o cenário que eles estavam, que o Rio Grande do Sul é um mercado que valoriza muito as coisas que são criadas internamente, e eles estavam numa região muito menor, então eles falaram assim, beleza, o que nós vamos fazer estrategicamente? Nós vamos começar pelos lugares menores e vamos para Porto Alegre. Então o iFood fazia o quê? O iFood começava pelos lugares maiores, depois começava pelos lugares menores. Só que quando o iFood chegou no Rio Grande do Sul, o iFood viu que o Devorando já dominava, já tinha, assim, muita referência. Então, aí estrategicamente, né, o que o iFood decidiu? Vamos comprá-los ou vamos matá-los, né? O que gera mais impacto pra gente? Claro que a gente sabe que se o iFood colocasse muito dinheiro em marketing para ganhar espaço, ganharia, sabe? Mas eles também foram inteligentes e falaram, não, vamos comprar, vamos adquirir a operação deles, porque faz mais sentido, a gente vai ganhar tempo, né, em termos de expansão, e a gente valoriza também uma startup local. Então, assim, para mim eles são um exemplo muito grande de estratégia, de direcionamento, de visão muito clara, de alinhamento, mesmo que eles fossem pequenos, assim, né, acho que eles não tinham nem 10 pessoas no time, eles conseguiram esse case de sucesso. Você lembra como que eles conheceram a Venture? Como é que eles chegaram até a Venture? A gente tinha programas de aceleração
abertos e a gente tinha 2 polos, né, a gente ficava dentro da Unicinos, lá no Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, e a gente ficava em Porto Alegre, no centro. Então a gente sempre fazia chamadas públicas. E a gente sim oferecia o capital, né, mas a gente também fazia o programa de aceleração completo. Então, ajudava esses empreendedores dentro de uma jornada estruturada a validar a ideia, a trabalhar a questão de tudo aquilo que o empreendedor não tem, a gente dava, sabe? Então, assim, desde validação de solução, alinhamento, gestão, tudo. A gente fazia e ajudava eles nessa jornada. Porque eram pessoas muito jovens, né? Então, assim, como que você fala para um menino de 22 anos que ele tem que gerir melhor o time dele, sendo que ele tem 22 anos, né? Então, assim, tem skills que faltam. E é tudo bem você não ser muito jovem, você não ter essas habilidades completas, porque você não tem tempo de vida e experiência suficiente para acumular isso, mas tudo bem também você ir atrás de quem já errou, quem já sofreu muito, quem já aprendeu e aprender com essas pessoas. O caminho é mais curto. Conselho que você daria para quem está neste momento querendo arriscar e empreender? Faça. Esse acho que parece que é clichê, mas é verdade, sabe? Uma das coisas que eu até estava pensando hoje de manhã, quando eu estava me arrumando, o Steve Jobs falava muito isso, né? Que a gente não olha, a gente não conecta os pontos olhando para frente, a gente conecta os pontos olhando para trás. E eu tive algumas oportunidades de começar um negócio, assim, tirar uma ideia do papel e achar pessoas muito boas. Mas a gente teve um fator determinante que foi o tempo. Hoje principalmente aqui em São Paulo, a gente usa muito a questão do supermercado online. E eu lembro que nós trabalhamos nessa ideia, nasceu no Startup Week, a primeira Startup Week que eu participei, lá em Porto Alegre, 2012. Nós criamos uma startup chamada Fast Shop, que era compras rápidas, e a gente falou, não, a gente vai fazer supermercado online, as pessoas odeiam fila de supermercado, vai dar super certo. E o time que eu tava era um time muito bom. E aí acabou o Startup Week, acabou o evento, e a gente continuou trabalhando nisso. Só que o que acontece? Em 2012, mercado de Porto Alegre, a gente muitas vezes, as nossas ideias não dão certo, porque o tempo já passou. Então, você está lançando algo que talvez seja tarde demais para o mercado, mas no nosso caso era cedo demais. E aí a gente morreu porque era cedo demais. Então, eu lembro que a gente foi falar com o dono do Zafari, que é um supermercado super conceituado. Tipo, o que você acha de ter um drive-thru para o supermercado, tipo, compras rápidas, as pessoas compram e recebem em casa? Ele falou assim, o meu supermercado ele é estruturado para as pessoas gastarem mais tempo lá dentro do supermercado, né? Então, pense em tudo, o cheiro, a experiência, a decoração, a arquitetura, aonde é posicionado as prateleiras de determinados produtos, é para as pessoas gastarem mais tempo lá. Então, porque ficar mais tempo no supermercado significa mais consumo, né? E aí ele matou nossa ideia porque a gente foi falar com uma pessoa. E eu fico pensando hoje, assim, quantos players já nasceram nos últimos 5 anos e estão muito bem com esse negócio de compra online, né? Que as pessoas estão tendo cada vez menos tempo. E aí o tempo que elas têm, eu não quero ficar em fila de supermercado, né? Eu quero facilidades. E aí eu fiquei pensando, cara, será que se eu tivesse insistido mais, né? Será que a gente não poderia ter sido o primeiro supermercado online no Brasil? E hoje a gente vê que isso é uma realidade e cada vez mais, né, tá crescendo. Então, a principal dica que eu dou é assim, cara, começa, sabe? Não importa como, não importa o que você tem, dá um jeito. Vai atrás dos seus sonhos, vai atrás daquilo que você quer fazer. E eu acho, Iris, que uma coisa que a gente pode observar assim, os grandes empreendedores, os grandes líderes que nós já tivemos na história, né, da humanidade, eram lideranças que o que elas estavam fazendo transcendia a elas, né? Não era para melhorar a minha vida, não era para eu ganhar mais dinheiro, não é para eu ter mais conforto, é porque eu quero mudar o mundo, é porque eu quero mudar a realidade de uma comunidade, é porque eu quero acabar com a fome no mundo. É sempre pelo outro, né? A gente vê isso aí em grandes exemplos que tem mais anos percorrendo aí, e é sempre pelo outro. Quando nasce uma ideia, né, pensando nas pessoas, sempre são as pessoas, é transformar a vida de alguém, a ideia nasce aí, nessa dor. Exatamente. E foi um prazer, obrigada pela experiência. Eu acho que a gente hoje foi bem curtinho, ela tem muito mais experiência para compartilhar. Hoje o foco foi em estruturação de projetos. Eu acredito que você vai voltar aqui comigo ainda. Agradeço imensamente, né, nos nossos ouvintes também pela atenção e acredito que vão praticar essas dicas que recebeu hoje. E último recadinho. Muito obrigada por participar, por essa oportunidade. Eu amo
falar com empreendedores que estão começando e que tenham, principalmente pessoas mais jovens, assim, né? Jovens mesmo. Eu acho que a gente tem muito mais oportunidade e recurso hoje para trilhar um caminho um pouco menos doloroso, né? Porque vai ser doloroso de qualquer jeito, mas a gente tem muito mais oportunidades e facilidades, então a gente tem que aproveitar isso. E eu acho que uma das coisas mais importantes que você pode fazer na vida é mudar a vida de alguém, sabe? Se for uma pessoa que você conseguiu mudar a vida daquela pessoa, impactar, mudar a realidade dela, acho que já valeu a sua existência. E o empreendedorismo é muito sobre isso, né? Sobre você fazer pelo outro. E os meus contatos, né? Vou deixar com você divulga. Tô super aberto. Pode mandar mensagem, eu sou super acessível, eu respondo quando eu consigo, mas eu respondo. E vai ser um prazer e uma honra compartilhar um pouquinho mais do que eu sei aí futuramente. Iris, muito obrigada. Obrigada, Mi. Gente, quero agradecer a Gráfica Açaí, né, nosso apoiador do programa, que nos forneceu toda a parte impressa, caneca, muita parceria, como sempre. Precisando todos de qualquer tipo de serviços gráficos e comunicação visual, é só chamar e fazer uma visita na Rua Chile 420, aqui em Açaí. Para vocês ouvintes, continue acompanhando o Podbiz para mais episódios com feras no assunto e que ensinam pela prática. Sempre. Até a próxima.